Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi o texto que nós lemos, do versículo 1 ao versículo de número 18. Eu quero falar sobre esse derramamento do Espírito Santo. Lucas, ele registra no seu evangelho, primeiramente, capítulo 24 do evangelho de Lucas, e o versículo de número 49, diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24 e 49, Jesus diz isso: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Essa promessa que o Pai fez, ela está em Joel capítulo 2. A promessa do Pai para o seu povo seria então uma consequência da obra de Cristo. Ou seja, Jesus disse: eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. O Pai fez a promessa, onde? Joel capítulo 2. O profeta Joel, ele vai profetizar sobre um tempo, um momento da história, em que o Espírito Santo, ele seria derramado sobre o povo de Deus. Ele seria derramado sobre todos, não apenas sobre uma elite espiritual ou sobre alguns escolhidos, mas sim sobre todos aqueles que faziam parte do povo de Deus. Essa foi a promessa do Pai, por intermédio do profeta Joel, que nós podemos comprovar indo no Antigo Testamento, no livro de Joel, Oséias, depois de Daniel, Oséias, depois de Oséias, Joel. Capítulo de número 2. E o versículo 28 diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Essa promessa que o Pai fez ao seu povo, no Antigo Testamento, por intermédio do profeta Joel, Jesus fala dela em Lucas, como nós lemos, dizendo que ele seria aquele que enviaria o Espírito, cumprindo então a promessa do Pai, feita ao seu povo. E em Atos capítulo 2, nós vemos o cumprimento dessa promessa, o derramamento do Espírito Santo. E quando a gente olha para esse derramar, ele não pode ser confundido com a regeneração do Espírito. Até porque o Espírito foi derramado sobre aqueles que haviam crido em Jesus, que haviam recebido a Cristo como sendo o Filho de Deus, o Messias, que haviam já testemunhado para todos aqueles que estavam ali em Jerusalém, sobre a vida de Jesus, a sua obra, o seu ministério, que o seu sacrifício foi o sacrifício que trouxe perdão e substituiu todos os outros sacrifícios oferecidos no templo, e que por meio dele Deus estava fazendo a nova aliança. Então a gente precisa separar dois ensinos a respeito do Espírito Santo. O primeiro é o ensino que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o ensino de que o Espírito Santo é aquele que regenera o homem, ou seja, traz uma nova vida para o homem. Esse ensino que também faz com que o homem, através dessa nova vida, viva uma vida santificada, uma vida em conformidade com a lei do Senhor. E Paulo vai falar muito da ação do Espírito Santo desta maneira. Paulo vai falar muito sobre o Espírito Santo como sendo aquele que regenera, como sendo aquele que sela o povo, como sendo aquele que dá graça, como sendo aquele que santifica, que nos dá poder para vivermos uma vida de vitória. Mas Lucas, ele vai falar de uma outra ação do Espírito Santo, de uma ação que nós entendemos como o encher do Espírito Santo ou o batismo com o Espírito Santo. E para nós pentecostais, esse texto, ele não é um texto apenas histórico, mas ele é um texto
que nós podemos ver como sendo um ensino bíblico, uma doutrina bíblica que pertence à igreja e que é para todos nós. Nós não podemos entender o batismo no Espírito Santo ou o enchimento do Espírito Santo, esse derramado do Espírito Santo, como tendo apenas um propósito para a igreja primitiva, para os apóstolos, para os primeiros discípulos. Não. Essa é uma promessa sobre todo o povo de Deus, uma promessa que o Pai fez no Antigo Testamento, que Jesus falou dela dizendo: olha, aguardem em Jerusalém, porque eu vou enviar, eu vou trazer o cumprimento da promessa do meu Pai sobre vocês. E eles ficaram aguardando em Jerusalém após a ascensão de Cristo. Quando Jesus retorna ao Pai, eles ficam ali em oração, aguardando esse momento do derramar do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus. As três principais festas, a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Todos os homens, todos os varões judeus, eles deveriam comparecer a essas festas, levando as ofertas previstas, conforme a lei do Senhor. E após a Páscoa, a festa de Pentecostes era a festa que reunia mais judeus estrangeiros, judeus que vinham de outras nações, de outros povos. Enquanto a Páscoa, ela tinha um público majoritariamente da população de Israel, o Pentecostes era uma festa que fazia com que homens judeus de várias partes do mundo se dirigissem a Jerusalém para celebrarem a festa de Pentecostes. E por que esse nome Pentecostes, que significa 50? Porque era a celebração 50 dias após a Páscoa. 50 dias após a Páscoa, eles tinham a festa dos Pentecostes, ou festa das semanas, onde o povo adorava a Deus, celebrava o Senhor, como sendo aquele que era o doador de todas as bênçãos, de todas as dádivas que o povo recebia. Então percebam que o momento foi bem escolhido, o momento em que não apenas o povo de Israel estava reunido, os judeus de Jerusalém, mas todos aqueles que puderam ir de várias partes do mundo. E o Espírito Santo é derramado nesse dia, na conclusão da festa de Pentecostes, na celebração daquela grande festa. O Espírito Santo vem sobre os discípulos de Jesus. E é interessante nós extrairmos algumas lições. A primeira é que essa é uma promessa para nós. É uma promessa para o povo de Deus. O derramamento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, ela é uma promessa para nós. Foi feita pelo Pai, foi realizada pelo Filho, e ela é a ação do Espírito Santo, enchendo as nossas vidas. Eu posso entender que é algo além, que acontece depois da salvação. E há muitos crentes que já creram em Cristo, entregaram a sua vida a Cristo, estão desfrutando do processo de regeneração e santificação, ou seja, vivendo uma nova vida. Mas o derramado do Espírito Santo, ele fala de uma vida com poder para testemunhar. É um poder para testemunhar, para sermos testemunhas. Não é um poder que está relacionado à vida santificada. Não é um poder que está relacionado a vivermos em conformidade com a lei do Senhor. Não, é um poder que nos impulsiona para testemunharmos da salvação. Isso foi muito importante, irmãos, porque os discípulos, eles haviam crido em Cristo, eles confiavam no Senhor, eles tinham a convicção de que Jesus era o Filho de Deus, mas lhe faltava um poder espiritual para que eles vencessem os obstáculos que iriam surgir contra a igreja. Era um poder que os capacitasse a testemunhar em Jerusalém, na Judéia, Samaria e onde quer que eles fossem enviados.
Era um poder que tiraria o medo, a covardia, a insegurança. Era um poder que fazia com que homens indoutos, homens humildes, simples, pudessem testemunhar com tanta autoridade, que trouxe assombro sobre as pessoas. E quando nós olhamos para o movimento pentecostal, nós percebemos que o movimento pentecostal foi um movimento que trouxe o resgate dessa doutrina bíblica, que os primeiros cristãos viveram, que aconteceu em alguns pontos na história da igreja. Mas o movimento pentecostal, há mais de 100 anos, resgatou essa doutrina de que o Espírito Santo, ele não só salva, transforma, liberta, mas que ele batiza o homem, lhe dando poder, e que esse poder para testemunhar é acompanhado de sinais e de maravilhas, não pela nossa própria vontade, mas pelo poder de Deus, para testemunhar de que o reino de Deus já chegou, não apenas com uma vida santa, que nós testemunhamos, mas por meio de sinais, de prodígios, e o Senhor continua a operar esse resgate bíblico, que denomina-se o movimento pentecostal, que nós fazemos parte, é crer, irmãos, não apenas que Jesus salva, que liberta, porque isso é o que nos identifica com todas as demais igrejas evangélicas, mas quando nós dizemos que somos pentecostais, nós cremos nisso e precisamos entender que viver essa verdade bíblica na nossa vida, ela é fundamental para que exerçamos o testemunho. Você sabia que, segundo os historiadores, pesquisadores, em 2025, nós teremos 1 bilhão de pentecostais no mundo? A maior igreja, o maior movimento. Nós não podemos chamar isso de simplesmente um sectarismo dentro do evangelho, não. Isso é uma verdade. O Espírito Santo trouxe uma renovação, um despertamento espiritual no início do século 20. Isso está falando do quê? De uma preparação para a igreja. Esse poder que testemunha, que vai, que rompe as barreiras, todas as barreiras possíveis. O Espírito Santo leva a igreja a romper e a testemunhar que Cristo é Senhor e que vem para buscar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a primeira verdade, a primeira lição a respeito da descida do Espírito Santo, é de que essa promessa, ela diz respeito a nós. Essa promessa é para nós, é para mim, é para você. Esse revestimento do Espírito é para a igreja do Senhor, é para aqueles que já foram alcançados pela graça e que precisam, reconhecem que necessitam de um poder para testemunhar, para viver uma vida com autoridade, para proclamar a Cristo onde nós estamos inseridos. Lucas, então, ele diz que, cumprindo-se Pentecostes, os discípulos estavam reunidos e o Espírito Santo desceu. Essa descida do Espírito Santo, ela foi percebida antes das línguas por som. Lucas disse que quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, de repente, veio do céu um som, junto com um som que eles compararam a um vento impetuoso. Esse som encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Foi um som, foi um acontecimento que não foi apenas percebido por um ou por outro, foi percebido por todos. Todos que estavam ali. Percebam que o Espírito Santo, nesse momento, ele está trazendo uma realidade de testemunho, não apenas para os apóstolos,
mas para todos. Enquanto os apóstolos foram escolhidos por Cristo, o Espírito Santo nessa descida vem sobre os apóstolos e sobre todos aqueles que estavam ali. Entenda que o derramamento do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo não é para uma elite espiritual dentro da igreja. Não é apenas para os pastores. E esse resgate de que cada crente é uma testemunha de Cristo, e para ser testemunha ela precisa ter poder para testemunhar. A reforma protestante resgatou o sacerdócio universal de todos os crentes. E nenhum outro movimento, como o movimento pentecostal, colocou isso na prática. Porque cada um de nós é um pregador, cada um de nós é uma testemunha de Cristo. A gente não precisa levar a pessoa para a igreja ou apresentá-la ao pastor. Cada pentecostal entende que quando ele está cheio do Espírito Santo, ele testemunha, ele ora, ele prega e Deus faz maravilhas por meio da vida dele. Isso é algo extraordinário que nós percebemos. É que não apenas os apóstolos, mas homens e mulheres cheios do Espírito Santo podem ser testemunhas de Cristo, e Deus pode operar coisas maravilhosas por meio de suas vidas. O Espírito Santo vem, um som como um vento impetuoso. Não foi um vento que aconteceu ali, foi um som parecendo um vento impetuoso, forte, e ele enche toda a casa. E acompanhado desse som, semelhante a um vento, eles viram línguas como que de fogo. E a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê que a manifestação de Deus, a manifestação do Pai, era sempre quando ele se manifestava com poder, acompanhado de vento, de fogo, de sons. Foi isso que aconteceu, por exemplo, no Monte Sinai, quando Moisés recebeu a lei, e quando Deus estava prestes para fazer aliança com o povo, ouviu-se som, fogo, relâmpagos, e isso fez com que o povo tivesse medo. Somente Moisés subiu até a presença de Deus. Somente Moisés subiu à presença da revelação de Deus por meio do fogo, do som, do trovão. Mas aqui, o mesmo fogo, o mesmo som, vem agora e não espanta e não causa medo. Não faz as pessoas fugirem, mas envolve e enche todos aqueles que estavam ali. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. E como sinal desse enchimento, eles passaram a falar em outras línguas. Não línguas que eles aprenderam antes, ou que estudaram. Mas Lucas deixa bem claro que era segundo o Espírito Santo concedia que falassem. Não foi uma língua escolhida por cada um, mas foi uma língua que o próprio Espírito agiu para testemunhar de que algo sobrenatural estava acontecendo ali. E aquilo causou um espanto no meio daqueles que estavam em Jerusalém. Os homens judeus piedosos de todas as nações ficaram espantados, porque começaram a ouvir nos idiomas, nas línguas às quais eles pertenciam, de onde eles vinham. Começaram a ouvir as grandezas de Deus, começaram a ouvir sobre as maravilhas de Deus. Eles estavam entendendo, isso aqui é muito extraordinário, porque eles começaram a ouvir verdades de Deus, verdades bíblicas sobre Deus, nas suas próprias línguas, por homens que nunca haviam saído dali, por pessoas que nunca haviam tido contato com culturas diferentes. Pelo contrário, eram homens da maioria humildes da Judéia,
da região da Galileia, ainda muito mais humilde, pescadores, donas de casa, pessoas do meio do povo, que estavam falando as grandezas de Deus em outras línguas. Esse sinal das línguas foi o que mostrou para aqueles homens que algo sobrenatural estava acontecendo, e alguns zombaram, achando que eles estavam embriagados. Por que embriagados? Porque não entendiam o que eles estavam falando. Mas aqueles que eram das nações, aleluia, compreendiam que eles estavam falando coisas inteligíveis, que o discurso deles era sobre maravilhas de Deus. Quem não entende, e aí há o discernimento espiritual, que quem não entende vai achar que está cheio do Espírito Santo é algo totalmente confundido com uma prática humana, mas ela é divina, cabendo apenas o entendimento correto. Não vou entrar no detalhe da língua quando se fala para edificação, porque a língua ela pode ser usada para Deus sinalizar para alguém que não conhece a palavra de Deus, de que algo sobrenatural está acontecendo, foi o que aconteceu aqui. Como também a língua, Paulo vai falar que esse dom edifica aquele que fala. Mas o que eu quero me deter sobre esse enchimento, meus amados irmãos, esse enchimento do Espírito Santo, todos ficaram cheios, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Os homens de outras nações compreenderam que aquele evento era algo sobrenatural que estava acontecendo. E quando tudo aquilo parecia ser uma grande confusão, homens e mulheres falando em outras línguas, imagine isso, cada um falando uma língua diferente. As pessoas de fora entendendo o que estava acontecendo. Os judeus dali sem compreender nada, achando que eles estavam todos embriagados. Aí então se levanta Pedro para trazer uma explicação para aquilo. É por isso que é muito importante. E aqui nós falamos da pregação, do entendimento do que está acontecendo, da explicação de uma realidade espiritual. Pedro agora, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo traz agora a palavra para Pedro e ele começa a discursar para todos aqueles que estavam ali, numa língua em que todos iriam compreender. E aqui eu quero fazer a diferença entre o falar em línguas e entre a pregação. Percebam que enquanto a língua ela é um sinal da presença de Deus, o que traz o entendimento e a edificação da igreja como um todo é a pregação da palavra. Amém? Uma igreja que vive apenas naquele movimento do sinal, de exercer o dom como um sinal do enchimento do Espírito Santo, sem ter a pregação inteligível, não vai trazer entendimento, nem compreensão, nem edificação para a igreja. E a gente vê muitos movimentos pentecostais que eles se limitam apenas a manifestar essa presença do Espírito Santo com as línguas, com as variedades de línguas, mas se esquece de que para que haja o entendimento, a compreensão do que é aquilo, precisa ter a pregação da palavra. E aí Pedro, ele vai se levantar. Quando aquele movimento poderoso está ali acontecendo, Pedro se levanta e ele diz: olha, ninguém aqui está embriagado. O que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma promessa. Aleluia. O que vocês estão vendo aqui, atônitos, o que vocês estão presenciando, isso aqui é um momento histórico. Isso aqui é um kairós de Deus. É um tempo de Deus se cumprindo no seu povo. É algo que foi predito há muitos séculos e agora está se cumprindo.
porque Joel falou sobre isso. Jesus pediu para a gente aguardar aqui, porque quando ele chegasse lá, ele iria enviar o Espírito, iria cumprir a promessa do Pai, e nós seríamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é a terceira pessoa da Trindade. E no Antigo Testamento ele tem sempre esse papel de ungir, capacitar, impulsionar. Nós vemos isso na vida dos juízes, dos profetas, de homens e mulheres que eram chamados por Deus em momentos em que faltava coragem, ousadia, em tempos de frieza espiritual, de enfraquecimento da fé, da idolatria, da apostasia. O Espírito Santo vinha e enchia uma pessoa. Mas agora Pedro está dizendo, está acontecendo algo diferente. Todos estão cheios do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Pedro então diz, não estamos embriagados, mas é uma profecia que aconteceria nos últimos dias. A descida do Espírito Santo marca o que nós entendemos como os últimos dias. É o derramar do Espírito. É o momento em que o Espírito agora desce sobre todos aqueles que creem. Não tem mais distinção entre a liderança e os liderados, entre aqueles que são chamados para exercer algum dom ministerial, os que não são. O Espírito Santo é um poder, é um revestimento, é um enchimento para todos os crentes. Isso foi o que marcou o início do movimento pentecostal. É que esse derramar, assim como aconteceu na igreja primitiva, aconteceu também no início do movimento pentecostal. Não foram apenas os pastores, pelo contrário, começou a acontecer entre as pessoas humildes, os membros da igreja, os anciões, os jovens, as crianças. E aí, meus amados irmãos, é muito importante nós entendermos que, primeiro, como eu falei, foi um derramar do Espírito. Esse derramar foi uma promessa. Essa promessa diz respeito a todos aqueles que creem, não apenas a um grupo, a um momento histórico, mas é para nós hoje. Terceiro, esse derramar do Espírito Santo, ele inclui todas as pessoas, todas as classes de pessoas, todas as faixas etárias de pessoas. Não importa a capacidade que alguém tenha, não está falando apenas daqueles que são melhores intelectualmente, financeiramente, ou que têm alguma função eclesiástica na igreja. É para todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Homens e mulheres, jovens e velhos, os ricos e os pobres, porque até os servos, as servas, são incluídos nesse derramar do Espírito Santo. Ninguém fica de fora, todos são incluídos. E aí eu percebo que o Espírito Santo, quando desce, Pedro vai dizer, olha, nos últimos dias Deus prometeu que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Os filhos e filhas profetizariam, os jovens teriam visões, os velhos sonhariam, os servos e as servas também seriam alcançados pelo Espírito Santo e profetizariam. Ora, meus amados irmãos, quando eu olho para a igreja hoje, eu vejo que muitas pessoas têm sido alcançadas pelo testemunho do Evangelho. Muitas pessoas estão se reunindo para adorar Jesus, creem na palavra, se identificam com a palavra de Deus, servem a Deus, mas está faltando um vigor espiritual em nosso meio. Está faltando um poder espiritual em nosso meio. E nós precisamos crer que essa passagem bíblica, ela é para nós. Nós precisamos buscar essa realidade para a nossa vida. Nós precisamos confiar de que essa promessa é para mim e é para você. Eu lembro que quando eu fui batizado pelo Espírito Santo, eu estava num culto de doutrina em São Paulo.
crente já desde a minha infância. Nasci, cresci num lar evangélico. Em muitos momentos senti a presença de Deus na igreja. Chorei, me alegrei, li a palavra, orava, desci as águas do batismo, mas nunca tinha vivenciado isso. Eu confesso para os irmãos que até determinado momento da minha vida, eu não achava nem mais aquilo tão necessário, porque eu tinha uma vida espiritual, aos meus olhos, boa. Eu procurava andar na presença de Deus. Eu tinha uma vida íntegra, correta moralmente. Então, quando eu olhava para a Bíblia, eu sentia a presença de Deus na igreja. Eu me alegrava, eu chorava. Eu glorificava com a palavra de Deus. Então, em um determinado momento da minha vida, eu achei que isso não era mais necessário. Que é possível viver, e é possível você viver na igreja sem essa experiência. É possível você subir no arrebatamento sem essa experiência. É possível você ir para o céu sem essa experiência. Mas essa experiência, ela traz um divisor de águas na nossa vida. Viver esse derramado do Espírito Santo é algo totalmente novo. Muda muitas coisas na nossa vida espiritual. Não é que você se torne um super crente ou um melhor crente que os outros, não. Porque o derramado do Espírito Santo não está relacionado à maturidade espiritual, mas está relacionado a ter uma percepção espiritual e um poder para testemunhar, que nós não alcançamos sem experimentar esse revestimento. Nós não alcançamos, senão não estaria aqui. Se fosse suficiente apenas o ensino da palavra, que os discípulos já tinham, conhecer os ensinos de Jesus, ter a experiência de Jesus, de crer em Jesus, se tudo isso fosse suficiente, não precisaria Pentecostes. Pentecostes era desnecessário, porque ninguém melhor do que aqueles homens já tinham todas as qualificações, haviam estado com Cristo, haviam aprendido com Cristo, haviam visto Cristo ressurreto. Tudo isso nós não vimos. Esses homens viram tudo isso, mas mesmo assim Jesus disse: vocês só vão ficar em Jerusalém até serem revestidos de poder. Sabe qual é um erro muitas vezes da nossa igreja? É que nós achamos que a pessoa confessa a Cristo como Senhor e Salvador, vai passar pelo discipulado, e nós achamos que se a gente fizer um bom ensino da palavra, e um bom discipulado, isso vai trazer poder e autoridade para testemunhar, e não vai. É preciso esse encontro, é preciso esse derramar, essa experiência em que o Espírito Santo vem e enche a nossa vida. E eu estava naquele culto de doutrina lá no meu canto. Eu lembro que eu tinha levado o meu instrumento para tocar, e no momento da palavra, o pastor estava pregando, ensinando a palavra de Deus. Não estava num momento em que a gente pode dizer de louvor, de adoração, ou aquele momento em que a gente costuma chamar daquela glória. Não, era um ensino da palavra de Deus. E eu estava ouvindo a palavra e ao mesmo tempo eu estava no meu coração orando e falando com Deus. E eu não estava, interessante que naquele momento eu não estava pedindo para ser batizado pelo Espírito Santo. Eu estava simplesmente sendo envolvido por um quebrantamento. Enquanto a palavra era pregada, eu ficava no meu coração: ó Pai, Tu és tão maravilhoso. Ó Deus, obrigado pela Tua salvação. Ó Senhor, obrigado pela vida que o Senhor tem me dado. Ó Senhor, eu comecei a glorificar no meu coração ao Senhor e a Jesus, e a obra que Ele havia feito por mim, o seu amor por mim. E de repente, eu fui sentindo um aquecimento na minha alma. Eu fui sentindo um fogo, irmãos. Interessante isso, que esse fogo que está na Bíblia, que ele não é à toa. Eu fui sentindo um fogo queimando dentro de mim. Não tem como descrever isso em palavras. Mas é que eu digo que é uma experiência muito real, porque eu nunca fui uma pessoa dada a sair da racionalidade, não. Ser batizado com o Espírito Santo não é algo para a pessoa que vive com a cabeça nas nuvens, não. Não é contra a razão, não, pelo contrário. E eu estava ali adorando a Deus conscientemente.
E eu senti o meu coração aquecer de tal maneira que eu comecei a chorar na presença do Senhor e a glorificar a Deus, e isso muito quieto, muito no meu canto. Mas de repente veio um impulso sobre mim espiritual, e eu comecei a falar algo que eu não entendia, mas que quando eu falava, quanto mais eu falava, mais me alegrava. Eu não entendia o que eu estava falando, mas quanto mais eu falava, mais eu chorava, mais eu me aquecia, mais eu glorificava a Deus, mais eu me quebrantava, e mais eu que não queria estar ali, eu queria estar no céu. É interessante que quando o Espírito Santo nos envolve, parece que por um momento céu e terra se fundem. Parece que céu e terra passam a ser a mesma atmosfera, o mesmo ambiente. Oh, aleluia. E eu me lembro que as pessoas iam falar comigo e eu evitava falar. Porque quando eu abria a boca, eu só vinha à vontade de falar naquelas novas línguas. E aí Paulo vai falar sobre isso, que o que fala em língua, ele edifica a si mesmo. Eu sabia que as pessoas não iam entender, mas à medida que eu falava, eu tinha vontade de falar. Sabe por quê? Porque aquilo trazia um gozo tão grande no meu coração, uma alegria, uma esperança, um renovo. Irmãos, é como se eu vivesse numa linha espiritual, e quando aquilo aconteceu, aquela experiência mudou algo na minha vida até hoje. Eu cresci muito na maturidade cristã, que não tem a ver com isso. Tem a ver com o ensino da palavra de Deus, a se submeter ao controle do Espírito, a vencer a luta contra a carne, contra o mundo. Isso é um processo, mas o que eu quero dizer a vocês é que essa experiência, ela não pode ser descartada da nossa vida espiritual. Você não pode achar que isso é um acessório, ou achar que quando você recebe isso automaticamente, você vai ter que deixar de viver a sua vida, e vai ter que viver só para a igreja. Não, não tem a ver, mas eu não me vejo em nenhuma vocação. Não, se você é crente, se você creu em Cristo, essa experiência, esse momento, esse enchimento é para você. Não tem um método para você alcançar o batismo com o Espírito Santo. Não existe um método, um padrão, porque é algo divino. Nós não podemos provocar o batismo com o Espírito Santo. Nós podemos o que? Crer, aguardar e desejar. E pode acontecer na sua casa, na igreja, no seu quarto, você indo para o trabalho, dentro do seu carro, não interessa, isso não existe. O batismo com o Espírito Santo não é algo para o congresso, não é algo para a consagração, não é algo para o ciclo de oração, não é algo para a festa, não é algo para a vigília. O batismo com o Espírito Santo é se você estiver reunido, se você estiver adorando ao Senhor, se você estiver com o coração aberto, se você estiver crendo nessa palavra e esperando. Pode acontecer a qualquer lugar, a qualquer hora. E Pedro disse: se cumpriu essa palavra hoje. E após Pentecostes nós vemos que é chamado como o início da igreja. É chamado como o marco em que a igreja de fato começa. Percebam isso. Porque aí nós vemos que depois desse enchimento do Espírito Santo, os discípulos passam a testemunhar, passam a se reunir publicamente, passam a se reunir em comunidade. E aí vai ter o ensino, vai ter a oração, vai ter a assistência social, tudo vai ter missões. Mas percebam que o derramado Espírito Santo, a comunidade tinha problema? Tinha pecado? Tinha. Ananias e Safira, e tantos outros que aconteceram. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo não é uma blindagem contra o pecado.
A pessoa que é batizada com o Espírito Santo não quer dizer que ela é mais madura que o outro, não. Mas é porque ela creu, ela buscou. E naquele momento, ela estava com o coração em adoração, quebrantado. E aprove a Deus realizar na sua vontade. Você tem buscado esse revestimento para a sua vida? Você já está contente com a vida que você tem vivido? Eu conheço a palavra, eu leio, eu medito. Eu tenho uma vida cristã equilibrada, que coisa maravilhosa, isso é saudável, o Espírito Santo está em você. São os frutos do Espírito. Mas o enchimento com o Espírito Santo vai te dar uma autoridade, uma experiência diferente de tudo que você já viveu. Não vem por meio da leitura. Você pode ler as maiores enciclopédias teológicas do mundo. Você pode fazer doutorado em teologia. Você pode pastorear, você pode liderar, você pode fazer muitas coisas, até com excelência. Mas essa experiência aqui, ela é incomparável. O nascimento, o novo nascimento, ele acontece na nossa vida e às vezes nem nós percebemos quando acontece. Para cada pessoa acontece de uma forma. Mas o batismo com o Espírito Santo é inconfundível. Você não pode dizer com certeza o dia que você nasceu de novo, sabia disso? Nem mesmo não significa que o dia que você veio à frente seja o dia que você nasceu de novo. Porque é algo que o Espírito Santo faz que acontece depois, a gente vai perceber pelos frutos. Não tem como a gente marcar o dia, a gente coloca o dia que a gente entregou a Cristo. Mas o novo nascimento, ele se dá de uma maneira espiritual. Nós não temos como afirmar com certeza qual foi o exato momento em que fomos regenerados. Mas o batismo com o Espírito Santo é inesquecível. Esse sim você não tem como dizer que foi outro dia. Ele marca a nossa vida de uma maneira extraordinária. E eu concluo a mensagem de hoje, chamo já o nosso ministério de louvor para louvar a Deus aqui mais uma vez. Convido você a ficar de pé. Eu quero lhe dizer que nós estamos vivendo tempos difíceis. Crises de todas as esferas. E o revestimento com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo nos dará a capacitação necessária para rompermos com as barreiras, os limites, as perseguições, as adversidades que se levantam contra a igreja. Uma igreja sem o revestimento do Espírito Santo é uma igreja que até adora, que até ora, que até lê a Bíblia, mas é uma igreja parada, é uma igreja voltada para si, é uma igreja voltada para as suas celebrações, para a sua vida íntima. Mas quando há o batismo com o Espírito Santo, por isso que nós vemos que eles se ajuntam, e quando recebem o Espírito Santo, eles são lançados, eles são espalhados. É um fogo que acende no nosso coração, que a gente não quer mais parar. Aleluia. Quem dera se você recebesse hoje essa visitação do Senhor. E Ele pode fazer isso hoje aqui. Ele pode te encher com o Espírito Santo nessa manhã. Você tem liberdade para adorar a Deus em línguas, porque se você receber o batismo com o Espírito Santo, quem fala em línguas edifica a si mesmo. A palavra foi pregada, foi compreendida, o ensino foi transmitido. O que cabe a você agora é ouvir a palavra de Cristo. Você precisa ser revestido. Eu ouvi as palavras do apóstolo Pedro, ecoando as palavras de Joel. Esta promessa diz respeito a mim. Essa promessa diz respeito a você. Essa promessa diz respeito a nós. Essa promessa diz respeito a todos aqueles que o Senhor chamar.
Ora, queridos, o desejo de Deus é que todos aqueles, porque foi para isso que Cristo foi ao céu, foi para que o Espírito Santo fosse derramado agora sobre todos, não apenas sobre os que estão aqui, mas sobre todos. Não importa se você está na portaria, não importa se você é um membro que senta no último banco da igreja, você vai viver outra realidade espiritual. Talvez você às vezes até duvide de algum chamado de Deus para a tua vida. Esse enchimento do Espírito Santo, ele vai te impulsionar para uma nova realidade de vida. Homens e mulheres medrosos, escondidos, inseguros, alcançaram o mundo, mudaram o mundo. Sabe por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito que desceu no dia de Pentecostes. Feche os seus olhos e adore ao Senhor nesse momento.